Bom dia, alunos! Beleza? Professor Edson na área. Turma, nós vamos iniciar nossa aula de número 5 de Direito Administrativo. Nessa aula, o que nós vamos falar? Nós ainda estamos completando a parte geral, a parte inicial, que fala sobre Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que seria uma reforma administrativa e o que é o terceiro setor dentro do Direito Administrativo. O que é o terceiro setor? Quem são as organizações que fazem parte dele? Para a gente conseguir continuar entendendo a estrutura da administração pública e como o direito administrativo explica e permeia essa relação da administração, certo? Pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é o porquê da necessidade de se fazer uma reforma administrativa. O que é isso? Alguns autores trazem essa parte dentro dos seus livros, outros não. A primeira coisa que nós temos que entender é com relação às pessoas que são administradas por essa administração pública. Primeira coisa, nós temos que entender essa administração pública. Ela é formada por uma estrutura de órgãos, uma estrutura de pessoas físicas e jurídicas, e essa relação é que nós vamos ver em direito administrativo. Nós vamos ver os atos administrativos, nós vamos ver os órgãos, os locais, as pessoas jurídicas e também as pessoas físicas. Quem são as pessoas que participam dessa administração pública. E aí a gente tem que entender o seguinte: qual o dinheiro, da onde sai o dinheiro para que a administração pública funcione? Ela sai, a maioria das vezes, de tributos, vindo da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, ela produz riqueza e a administração pública retira uma fatia dessa riqueza para devolver em serviços públicos que são de interesse de toda uma coletividade. Por quê? Criou-se a perspectiva de uma qualidade de vida dentro de qualquer país. Por exemplo, a pessoa ela não consegue, tem até uma frase que a gente pode até recuperar aqui agora, que nós precisamos de uma sociedade onde não estejam pessoas tão ricas a ponto de comprar outras pessoas e não tão pobre a ponto de vender-se a outras pessoas. Então, nós precisamos ter uma equidade nas relações. Nós nem podemos ter uma pessoa muito rica e ter, no outro ponto, uma pessoa muito pobre que não tem os mínimos básicos necessários para a sua sobrevivência. Então, a administração pública ela tenta fazer isso. Ela pega os recursos da administração privada e tenta meio que pulverizá-los para aqueles que precisam da iniciativa para os indivíduos, para a sociedade em geral. Basicamente, a administração pública ela faz isso e a sociedade, as pessoas, o povo, escolhe quem faz parte dessa administração de acordo com os preceitos que eles vendem, que eles informam nas campanhas políticas. Então, você vai escolher o administrador da coisa pública para que ele administre em seu lugar e nada mais justo de que as pessoas tendem a ser mais igualitárias. Nós falamos aí de um Estado liberal, neoliberal, né, onde cada um por si e Deus por todos. Só que a pessoa ela pode ter a sua tranquilidade, a sua condição financeira muito boa, mas ela vai se sentir afetada quando tiver um irmão, um igual, com uma condição de vida muito ruim, muito fragilizada. Então a gente meio que outorga ao Estado esse contraponto para que nós consigamos evoluir enquanto sociedade. Então, essa introdução toda é para falar sobre a reforma administrativa. Nós conseguimos identificar dois tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que são produtivas, né, enquanto sociedade e que aceitam essa administração da coisa pública, e nós temos aquelas outras pessoas que acham que é um desperdício
de tempo e dinheiro o gasto com a coisa pública. Então nós temos pessoas que, sendo bem extremista, né, nós temos pessoas que querem a coisa pública, que querem a administração pública, quer o bem público cada vez mais forte para dar amparo à sociedade, e nós temos aqueles grupos de pessoas que querem diminuir a coisa pública, que nós chamamos de Estado mínimo, e que as desmazelas sociais se autorregulariam. Eu não estou aqui para entrar no mérito da questão se um ponto ou outro, mas se a gente deve, nesse primeiro momento, partir de uma máxima que nem 8 nem 80. Nós devemos buscar o equilíbrio. Esse é o meu ponto de vista particular, professor Edson. Então, o que nós temos? Enquanto administração pública, nós temos que a administração pública ela é muito burocrática. Algumas pessoas colocam, os liberais, colocam os de direita, vamos chamar assim nesse momento atual no Brasil, que a administração pública é vista como um empecilho, como uma engrenagem que não engrena nada. É só uma cadeia burocrática para dar empecilho para o indivíduo que quer produzir e conseguir tirar, pela corrupção, tirar alguns valores. Não é visto como algo bom, algo salutar. Mas nós sabemos que um pouco de burocracia, e essa é a linha de raciocínio que eu tenho, que eu quero passar para vocês, que um pouco de burocracia é necessário. Algumas estruturas, principalmente vocês que estudam administração, nós precisamos ter um pouco de estrutura, um pouco de controle para a gente organizar, para a gente dimensionar, para a gente planejar, para a gente controlar, para a gente ter um controle e uma estratégia de melhorar a administração da coisa pública. Então, um pouco de burocracia é necessário. E aí nós temos, então, uma administração burocrática, que são as licenças que nós precisamos ter para o funcionamento da atividade econômica. Nós temos uma burocracia, que são os carimbos que nós precisamos em determinados documentos, algumas exigências de documento. Realmente, no atual momento de Estado que nós estamos, as coisas poderiam ser mais simples, principalmente com a utilização das novas tecnologias. Beleza, ótimo. A administração pública brasileira, não só brasileira, mas de todo mundo, mas eu vou falar para vocês, da brasileira, ela tenta ser uma administração menos burocrática e passa a ser, num outro contraponto, uma administração pública mais gerencial, mais organizativa, onde o Estado diminui de tamanho e ele fica mais com a figura de gerência, com a figura regulatória. E agora, nesse ponto, nós vamos entender a função das agências reguladoras, certo? Então, nós temos uma administração burocrática, que é como a história mostra que a administração pública, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo veio ocorrendo. Ela veio focando muito mais na burocracia, na necessidade de cumprir alguns requisitos, do que efetivamente na qualidade do serviço e no desempenho da administração pública. Então há essa modificação de caminho de uma administração burocrática para uma administração gerencial. E esse momento que nós vamos tentar chamar de Estado mínimo, que os politizados aí chamam de Estado mínimo, que é uma prática vinda do Estado neoliberal, principalmente se a gente for puxar de um patamar histórico, veio dos Estados Unidos com Ronald Reagan e Margaret Thatcher no Reino Unido. Então, esse neoliberalismo é isso. É um Estado cada vez menor, um liberalismo mais pontual, um Estado menor, um Estado que fica apenas nessa gerência, apenas supervisionando e dando balizamento para as relações entre os particulares. E nesse momento nós conseguimos entender que
que são as agências reguladoras e como essas agências atuam. O ideal, a utopia de um Estado mínimo é de que o Estado apenas atue como agência reguladora, apenas regule as questões. Aí nós temos a Agência Nacional, ANEEL, de Energia Elétrica, nós temos a agência ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANEEL, a Agência de Telefonia. Então nós temos algumas agências que vêm para regular, vêm para cumprir essa diminuição do Estado. Nós temos aí então as agências reguladoras. As agências reguladoras cumprem o seu papel? São coisas que vocês vão ter que pensar. No meu ponto de vista, a agência reguladora ela comete um erro ao ponto que os altos cargos dessas agências reguladoras não são cargos técnicos, são cargos políticos. E aí nós temos uma administração pública muito mais arraigada à política do que ao perfil técnico de qualidade de serviço que a população necessitaria. A Agência Nacional de Saúde, por exemplo, ela deveria regular essa situação de saúde, não só os planos de saúde, mas a oferta, procura, a necessidade e o encontro da necessidade de saúde. Mas a ANS não faz isso. A sua alta cúpula administrativa são cargos incomissionados, cargos políticos, que não são técnicos. E aí, na hora que a política passa a adentrar no campo técnico, nós temos aí as maiores desmazelas do serviço público. Então, o que nós temos até aqui? Nós vivemos um Estado burocrático. Esse Estado ele vai passando de forma gradativa a ser um Estado gerencial. Em qual motivo? Quando que isso ocorre? Quando a gente começa a entender as estruturas de um liberalismo e de um neoliberalismo, onde a principal figura da liberdade é não ter o Estado, ou ter o Estado, eles falam Estado mínimo, mas alguns extremistas vão dizer que não é Estado mínimo, é a ausência do Estado mesmo. Nós vemos que em algumas situações essa ausência do Estado é muito mais trágica do que um Estado inchado. É o que nós no Brasil estamos vivenciando. Nós falamos um pouco sobre a origem das agências reguladoras. Eu coloquei um ponto de vista particular meu do porquê eu vejo que as agências reguladoras não desempenham seu papel com a excelência que deveriam, principalmente pela existência de cargos políticos e não técnicos em suas estruturas. E nós temos também a ajuda da iniciativa privada na execução de algumas tarefas desse Estado que é mínimo, que eles querem cada vez mais mínimo, mas que não consegue dar o mínimo para a sociedade. Então hoje nós temos a figura de um Estado inchado que não dá o mínimo para a sociedade e precisa da atuação do terceiro setor, e nós vamos falar um pouco sobre o terceiro setor na aula de hoje, certo? Nós temos que entender que, do ponto de vista brasileiro, da norma, do direito administrativo, nós tivemos uma reforma administrativa que veio encabeçada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. O que essa emenda à Constituição faz? Ela é meio que um ponto de partida, uma pedra de torque desse Estado gerencial brasileiro que aconteceu com o governo Fernando Henrique. Em todo o governo Fernando Henrique houve meio que uma escalada gerencial da administração pública brasileira. Inclusive nós tivemos nesse momento as privatizações do sistema de telefonia, por exemplo. Antigamente nós tínhamos linhas telefônicas caríssimas, e hoje o telefone, a internet são coisas de fácil acesso. A partir do momento que o Estado parou de
de prestar esse serviço e passou para a mão do particular, conseguiu ter uma melhor qualidade do serviço, diminuindo o Estado. Então, em 1998, nós tivemos um marco regulatório desse último estado gerencial que o Brasil vem vivendo até hoje. Essa emenda constitucional 19 de 1998. O que teve nessa emenda constitucional? Além de ter ampliado a questão dos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, teve a inclusão do princípio da eficiência, e aí a administração pública tem que passar a ser eficiente nesse momento, da emenda constitucional 19, aumenta esse último princípio constitucional da administração pública, que é a eficiência, sistematiza algo que já deveria ser aplicado. A administração pública ela deve ser eficiente, mesmo que não tenha na sua Constituição o escrito eficiência. Houve com essa emenda à Constituição uma flexibilização das relações jurídicas funcionais. O que foi isso? É uma flexibilização da relação de emprego da administração pública, que antes há um entendimento aí que se deve ser contratado o funcionário público, ele deve ser contratado pela CLT ou pela lei ou pelos seus estatutos próprios, então ou estatutário ou seletista. Tem uma questão aí que nós vamos tratar quando a gente falar de funcionários, empregos e servidores públicos, mas houve uma flexibilização nesse ponto, quando nós temos agora a possibilidade da contratação de algumas carreiras específicas, como por emprego, por carteira de trabalho, regidos pela CLT, como por exemplo os agentes de saúde, os professores substitutos, que nós vimos na última aula. Houve uma ampliação das autonomias, ou seja, os órgãos, as autarquias, as pessoas jurídicas de direito público passaram a ter mais autonomia. E nós observamos os fenômenos da descentralização e da desconcentração. Nós tivemos a possibilidade da prestação de serviços públicos pelo sistema de concessão e pelo sistema de permissão, que nós vamos ver em aula específica. Nós tivemos a possibilidade das parcerias público-privadas, que também vai ter uma aula específica para parcerias público-privadas, que nós vimos muito durante as Olimpíadas e a Copa do Mundo aqui no Brasil. E nós também tivemos as privatizações, que como forma marcante e bem sucedida, nós tivemos a privatização do sistema de telefonia brasileiro, que foi bem visto e ocorreu de forma ampliou e melhorou a qualidade do serviço. Se foi vantajoso ou não para o governo, vantajoso ou não para os servidores da época, não é essa a questão. Melhora a qualidade do serviço prestado? Sim, a privatização do sistema de telefonia melhorou a qualidade do serviço de telefonia. Como que isso acontece? Essa liberação, essa maior autonomia, com um instrumento chamado contrato de gestão. Esse contrato de gestão pode acontecer da administração direta para a administração indireta. Vamos supor, União pode fazer um contrato de gestão com as suas autarquias, direcionando que a autarquia desenvolva determinado projeto para ampliar, vamos supor, uma autarquia de educação, que ela amplie a sua oferta de cursos, oferta de vagas, de treinamento e tudo mais. Então, nós temos a possibilidade de contrato de gestão da administração direta para a indireta, que é quando a administração direta fala como a administração indireta deve agir, e esse mesmo contrato de gestão também pode ocorrer da administração direta para as organizações sociais. Quem são organizações sociais? Em regra, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, certo? Então, não pode ter como finalidade a lucratividade.
certo? Então tem esse contrato de gestão. Basicamente um contrato de gestão é como se fosse um contrato normal, nós vemos em direito contratual, onde a administração direta estabelece determinados, a execução de determinados serviços e projetos e estipula um valor para ser gasto nesse projeto, certo? Basicamente o contrato de gestão é isso, e o contrato de gestão ele é feito da administração direta para a indireta e da administração indireta para as organizações sociais. Quem são essas organizações sociais e qual o setor que elas participam? Agora nós vamos entender quando a gente começar a entender o que é terceiro setor, certo? Nós precisamos entender o que é terceiro setor. Nós precisamos entender quem são as entidades paraestatais. E aí a gente já tem que tomar uma decisão de entender o que é paraestatal. Nós temos o Estado, que tem que ser mínimo, mas algumas atividades dele são essenciais serem desenvolvidas pelo Estado e ele não consegue. O que ele faz? Ele pede ajuda a outras entidades que também vão desempenhar as mesmas funções que são responsabilidades primárias do Estado. Então nós temos aqui quem são essas entidades paraestatais. Elas vão desempenhar serviços para o Estado, serviços que o Estado deveria desempenhar e ele não consegue, ele pede ajuda a essas entidades paraestatais que estão no terceiro setor e que não têm como lucratividade a sua finalidade. Nós temos um conceito antigo de entidade paraestatais, do professor Eli Lopes Meireles, que ele indicava como entidades paraestatais todas as entidades que agem para o Estado, incluindo a administração indireta, incluindo as autarquias, as empresas públicas que nós vimos nas aulas anteriores, e as organizações sociais. No novo conceito, a professora Silvia de Pietro e o professor Celso Antônio Bandeira de Mello dizem que as entidades paraestatais são pessoas privadas, sem fins lucrativos, que exercem atividade de interesse público. Então, eles fazem uma distinção e colocam que, a partir de agora, a partir desse novo conceito, e esse é o mais aceito pela doutrina, pelo operador do direito e da administração pública, que as entidades paraestatais devem necessariamente ser pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas privadas, têm que ser sem fins lucrativos e que exerçam atividades de interesse público. Quais são os exemplos que nós temos? Nós temos os serviços sociais autônomos, que são os SESI, SENAI, SENAC, que recebem um controle do Tribunal de Contas da União. Como que isso acontece? Nós vamos ver isso quando a gente for aprender sobre direito tributário. Na definição de tributo, nós temos que o tributo ele é um gênero, lato sensu, que divide em 3 espécies. Então, o tributo divide em impostos, taxas e contribuições. Essas contribuições nós podemos computar também a contribuição social, que é destinada para esses serviços sociais autônomos. Então, por exemplo, se a minha empresa é ligada ao comércio, eu vou ter que fazer uma contribuição com base na quantidade, na minha folha de pagamento, na quantidade de pessoas que eu tenho trabalhado para mim, na minha folha de pagamento, eu vou ter que fazer uma contribuição social para a Federação Nacional do Comércio. E essa Federação Nacional do Comércio tem o SENAC para desempenhar a sua atividade paraestatal, certo? A mesma coisa acontece com a Federação Nacional da Indústria, que cria o SENAI, SESI, SENAI. Então, nós temos que essas contribuições que são de origem tributária, elas são utilizadas, são revertidas para esse serviço social autônomo. SESI, SENAI, SENAC, agora nós conseguimos entender aonde eles estão nessa estrutura gerencial brasileira. Nós temos também as organizações sociais, as OCIPs e as entidades de apoio. O que nós precisamos entender aqui? Basicamente, é a mesma coisa. Elas são basicamente a mesma coisa. Nós precisamos entender o seguinte: as organizações sociais e as OCIPs, qual a principal diferença? Elas têm leis próprias,
das organizações sociais que fala sobre contrato de gestão é a Lei 9.637 e a lei que fala das OCIPs e o termo de parceria é a Lei 9.790. Então são leis diferentes para falar, opa, são coisas diferentes. Elas são o quê? Segundo o entendimento da doutrina majoritária, devem ser instituições privadas, sem fins lucrativos e que atuam no interesse público. Tanto uma quanto outra são isso. São entidades privadas, sem finalidade lucrativa, que atuam no interesse público. O que diferencia uma da outra é essa relação que ela tem ou não com o poder público. As organizações sociais ela têm um contrato de gestão, assim como ocorre com as autarquias, onde que advém da administração direta para a organização social. Esse contrato de gestão estabelece de forma contratual quais são as regras, quais são as cláusulas dessa relação, qual a quantidade de dinheiro, como vai ser gasto, de que forma vai ser gasto, como vai ser feita a prestação de conta. E nós temos pelas OCIPs, organizações sociais de propósito específico, nós temos a relação formatada por um termo de parceria. Nesse termo de parceria, assim como o contrato de gestão, vai especificar como cada um vai desempenhar a sua atividade, o seu projeto. A diferença é que no termo de parceria, tudo que o parceiro recebe, ele tem que devolver. Se ele recebe algum recurso, ele vai ter que falar como esse recurso foi gasto, e ele pode receber, por exemplo, veículos, bens da administração direta, e depois que terminar o projeto ele devolve. No contrato de gestão, a entidade recebe e gasta como quer e não precisa devolver os bens que ela obteve nesse contrato. Então, uma diferença nisso. O contrato de gestão você é contratado para agir como você quiser em seu próprio nome. No termo de parceria, você vai trabalhar de forma parceira, você pode utilizar bens, utilizar recursos, utilizar material, mas depois de terminado o projeto você devolve. E nós temos as entidades de apoio, que são fundação, entidades, pessoas jurídicas de direito privado, que apoiam as funções, as necessidades da administração pública. E eu cito de exemplo o CONIF, que é uma comissão voltada para os institutos de ensino superior, tecnológico, dos institutos federais. Ela apoia os institutos federais como o Estado deveria apoiar e talvez não consiga. Nós tivemos a criação da entidade paraestatal CONIF para apoiar as instituições de ensino tecnológico. Certo? Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Abraço a todos. Até a próxima.